Durante esta retomada de conhecimentos, que ficou conhecida como Renascimento, o grego se tornou a importante língua dos humanistas daquela época. Em 26 de outubro de 1467, uma criança veio ao mundo e se tornaria o maior humanista de seu tempo. Seu pai, que era padre, lhe deu o nome de Erasmo. Seu irmão Peter e ele eram filhos ilegítimos, embora sua mãe e seu pai tenham se casado mais tarde. Ele tinha 8 anos de idade quando teve a oportunidade de educar-se. Ele foi para a escola Irmandade da Vida Comum, numa cidade chamada Deventer, e fez alguns amigos importantes lá, um dos quais viria a se tornar o futuro Papa. Quando ele tinha 11 anos de idade, sua mãe e seu pai morreram com a peste negra. Ele então se tornou interno num convento agostiniano e em 25 de abril de 1492 ele se tornou um monge agostiniano. Ele tinha um dom de escrever poemas, mas para aumentar sua renda, começou a aprender e ensinar grego. Ele foi convidado a estudar grego em Oxford. Foi recebido pela inteligência e conheceu um rapaz de 19 anos cujo nome era Thomas More, futuro chanceler da Inglaterra. Eles se tornaram eternos amigos. More o levou até a escola infantil real para conhecer Henrique, de 9 anos, que seria o futuro rei da Inglaterra, conhecido como Henrique VIII. A todo momento, ele deslumbrava e encantava seus amigos com sua inteligência e sagacidade. Suas amizades costumavam ser influentes em toda a parte, até mesmo com o Papa em Roma. Bruxelas, Bélgica. Não resta dúvida, mas existe um fato ausente na história. Este homem se tornou muito popular, mas o que criou esta popularidade? Sem dúvida nenhuma, foi sua literatura. E foi isso que me trouxe até a cidade de Bruxelas. Estou aqui porque esta é uma casa onde ele viveu e que foi reconstruída na metade do século XV com tijolos de Flandres. E ele não foi a única pessoa importante a viver aqui, pois um amigo seu que mais tarde se tornara Papa em Roma também viveu nesta casa. É hoje um museu. E este museu possui a maior coleção particular de seus escritos que é possível encontrar em qualquer lugar do mundo hoje. Quais escritos? Lembra que falamos no início sobre os poemas escritos nos anos de 1490? E depois isso abriu caminho para o Manual do Cristão Militante. Nesta obra, sua intenção não era condenar a igreja. Ele só queria mostrar a eles que os dogmas e rituais da igreja eram irrelevantes para a época em que ele vivia. E foi a primeira publicação do tipo feita por uma pessoa famosa. E que reações provocaram. Vejam bem, todos os homens sedentos pela reforma imediatamente o compreenderam. Tanto que William Tyndale, por exemplo, a traduziu para o inglês, a imprimiu e a fez circular a seu próprio custo. Depois, lembrem-se que em 1505 ele morava na casa de Sir Thomas More, em Londres, e escreveu seu Elogio da Loucura. Era sua análise da igreja de seu tempo. Ele acreditava que eles eram meros servos ou escravos, como queiram, da própria loucura. Isso incluía reis, bispos, príncipes e até papas. Foi esta a razão pela qual, quando olhamos para algumas destas obras aqui, vemos partes delas incertas e adaptadas. As pessoas que pertenciam à Igreja Católica naquela época estavam preocupadas com o que ele estava fazendo, acreditando que ele estava alimentando o que basicamente dividiria a Igreja. E não resta dúvida quanto a isso, de fato dividiu a Igreja. E desta forma nos levou à mais significante obra que ele escreveu em toda a sua vida. O ano é 1516. Ele havia começado a fazer sua tradução do Novo Testamento em grego anteriormente e terminou quando era professor no Queen's College, em Cambridge. E aquela torre chamada Torre de Erasmo
É dedicada a ele porque esse foi o lugar onde ele terminou seu trabalho de tradução. Depois ele agrupou em uma página, por exemplo, dividida em dois. Em uma metade ele colocou o texto em grego e na outra metade ele colocou suas traduções em latim. E então ele dedicou todo o seu trabalho ao Papa Leão X. Isto em parte lhe assegurou ao menos a aparente simpatia da igreja e garantiu a ele a permissão de vender o produto. Infelizmente, ele foi banido em vários países quase de imediato. Mas sabe o que aconteceu? Ele caiu no chão feito uma semente. Não há outra maneira de descrever, pois Martinho Lutero passou os olhos naquilo e resolveu que poderia traduzir aquele grego para o alemão de sua época e deu a Bíblia aos alemães. Foi exatamente o que Zwingli e Calvino fizeram pelas pessoas que viviam na Suíça, e a mesma coisa que William Tyndale fez pelas pessoas que viviam na Inglaterra. E depois ela sofreu acréscimos. Foi no quarto e quinto suplementos, segundo Philip Schaff, historiador da Igreja, que se tornou o Textus Receptus. E caso não esteja familiarizado com este termo, este é o documento que os tradutores da versão da Bíblia King James em 1611 usaram como referência para sua tradução. Não, antes de concluir, preciso admitir, Erasmo não teve a intenção de dividir a Igreja. No que diz respeito a ele, a inflamação que se seguiu não fazia parte de seu propósito ou intenção. Mas ele estava pisando em galho seco e brincando com o fogo. Ele mesmo admitiu que lançou a semente e Lutero colheu o fruto.